E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 129 de janeiro de 1980. Antes da gente começar, onde você está vendo esse vídeo? Está vendo no Facebook? Vai lá pro YouTube, conhece o nosso canal, todos os vídeos estão organizados lá e curte o vídeo. Obrigado, vamos lá. Melhor edição nacional com essa história, X-Men, a saga da Fênix Negra da Panini. Nessa edição aqui, essa história se chama Deus Poupe o Filho, e eu vou dar os créditos dela como está escrito aqui, por Chris Claremont e John Byrne, com arte final de Terry Austin. O Banshee deixa a equipe nessa edição. Ele já tinha perdido, o poder dele, as cordas vocais dele foram danificadas no combate contra Moses Magnum lá na edição 119, tem um vídeo sobre isso para você dar uma olhada, se tiver no YouTube tem um card aqui. E o Banshee só voltaria para os X-Men muitos anos depois, lá no comecinho dos anos 90, então ele ficaria muito tempo fora da ativa e a partir de agora os X-Men seguem sem o Banshee. Nessa edição acontece a primeira menção ao Clube do Inferno. O Clube do Inferno seria aí o grupo de inimigos que ia atazanar os X-Men pelas próximas edições que a gente vai comentar aqui. O nome Clube do Inferno foi criado pelo Chris Claremont, mas todo o resto, o John Byrne diz que o onde, quando e como foram criações dele, ou seja, onde estaria o clube, quando aconteceriam as coisas e como, foi tudo o Byrne que elaborou. O Byrne também teve a ideia de usar o Mestre Mental, que era um antigo inimigo dos X-Men, para ser o Jason Wingard. Nessa edição é explicado por que o Warhawk invadiu a mansão dos X-Men na edição 110. Também fiz um vídeo sobre essa edição que fala dessa edição que foi um tapa-buraco. Eles colocaram uma história ali que é meio genérica, já estava pronta essa história, eles só foram lá, colocaram os textos e colocaram ali bem no comecinho da fase do John Byrne. Essa é a edição 110, que quase nunca é republicada no Brasil, e eu disse lá naquele vídeo que era importante eles republicarem sim, porque nessa edição eles fazem uma ligação com isso. Eles dizem que o Warhawk, que eles chamam de encouraçado, dizem que o Warhawk entrou na mansão do Xavier para implantar um dispositivo ali que permitisse ao Clube do Inferno ver tudo que o computador cérebro do Xavier estava vendo. Então eles estavam ali espionando os X-Men. Como eu disse, a história lá do Warhawk é genérica, ou seja, é uma história que já estava pronta, só que o Byrne e o Claremont deram um jeito de linkar aquela história com a saga do Clube do Inferno, dizendo que o Warhawk entrou lá por esse motivo. É a primeira aparição de Emma Frost, a Rainha Branca do Clube do Inferno. O uniforme e o nome da Rainha Branca foram inspirados por um seriado inglês que se chamava The Avengers. Não são os Vingadores da Marvel. Era The Avengers, tem até um filme que se chama Os Vingadores, que é bem anterior aos Vingadores da Marvel, que é um filme bem ruinzinho com a Uma Thurman, que é baseado nesse seriado antigo aí. E nesse seriado tinha um episódio em que a atriz principal, o personagem da atriz principal se chamava Emma Peel, ela enfrenta um grupo de pessoas que se chama Clube do Inferno. E ela é obrigada a usar uma roupa ali nesse episódio que é bem parecido com o da Emma Frost, só que preto. Eles pegaram tudo isso, acho que o Claremont tinha acabado de assistir isso aí e conversou com o Byrne a respeito, eles usaram muita referência disso aí. Eles pegaram esse uniforme da Emma Peel, que era com essas cinta-ligas e tal, bem sensual, e fizeram só que branco e colocaram ali, em vez de Emma Peel, era Emma Frost, e ela se tornou a Rainha Branca. E o Clube do Inferno, eles usaram o nome também. E Peter Wingard, que é um ator que a gente já falou que o rosto dele serviu de inspiração para o Jason Wingard, aparece nesse episódio de The Avengers, que se chama A Touch of Brimstone, que é um toque de enxofre, alguma coisa assim. Os outros membros do Clube do Inferno só aparecem nas sombras nessa edição. A gente só veria o Sebastian Shaw, que é o Rei Negro e líder do Clube do Inferno, do Círculo Interno. A gente só veria ele na íntegra, o rosto dele, na próxima edição. E os outros membros do Círculo Interno, que são o Harry Leland e o Donald Pierce, a gente só veria na edição 132. É a primeira aparição da Kitty Pryde. A Kitty Pryde foi criada com um propósito. Foi uma ordem do editor Jim Shooter, que disse assim: eles moram numa escola, como que só tem adulto lá? Tinha que ter uma pessoa mais nova para ser treinada, para que ensinem alguma coisa para ela.
Então eles começaram a pensar quem seria essa nova personagem adolescente que ia entrar para a escola. A ideia do Chris Claremont era que o codinome da Kitty fosse Pássaro Trovejante, para homenagear o X-Men que tinha morrido lá atrás. John Byrne foi totalmente contra, falou: eu acho que o nome do personagem tem que ter alguma coisa a ver com o poder dele. Por que usar o mesmo nome do outro? Não tem nada a ver. O Byrne criou o nome da personagem, o nome civil dela, né? Todo o visual dela, todo o passado pregresso dela, foi tudo ideia do Byrne. Ele fez o rosto da Kitty baseado no rosto da atriz Sigourney Weaver, só que quando ela era adolescente, quando ela era novinha. O nome Kitty Pryde veio de uma colega do passado do John Byrne, que ele tem alguma relação com essa pessoa que ele não costuma falar muito sobre isso, mas alguém que foi muito importante para ele lá no passado. O Byrne costuma reclamar que os desenhistas que vieram depois que ele saiu dos X-Men descaracterizaram totalmente a Kitty Pryde, porque como ele fez o rosto dela baseado na Sigourney Weaver, ele queria que todo mundo fizesse isso, só que não é bem assim, né? Os caras vão colocar ali a visão dele do personagem. Ele reclama mais do artista Paul Smith, que veio depois que o John Byrne saiu, voltou o Dave Cockrum, e depois que o Dave Cockrum saiu, veio o Paul Smith. Ele diz que o Paul Smith desenhava a Kitty Pryde com a cara da Brooke Shields e não da Sigourney Weaver. Como o Jim Shooter tinha dito para eles que queria que tivessem alunos mais jovens na escola, o John Byrne pensou: por que a gente não faz um grupo de adolescentes que seria treinado pelos X-Men mais velhos? Aí esses adolescentes usariam as roupas iguais aos dos X-Men quando eles entraram para a escola, aquela roupa com um X amarelo. Aí o Jim Shooter falou: não vamos fazer isso não. Aí, comecinho dos anos 80, depois que o John Byrne já tinha saído da equipe criativa, o Chris Claremont sozinho lançou os Novos Mutantes, que eram mutantes mais jovens usando a roupa clássica dos X-Men. Aí o John Byrne falou: quer saber? Pode fazer o que vocês quiserem, mas eu não quero ter nenhuma autoria nisso aí. Pode falar que foi você que criou, mas eu quero que você diga que você não criou a Tropa Alpha, que fui eu sozinho. Porque tinha sido ele mesmo sozinho, ele só colocou ali na história junto com o Chris Claremont. Ele topou e eles se acertaram assim. A Kitty Pryde é o primeiro super-herói da Marvel que é declaradamente judeu. Antes eles insinuavam alguma coisa, não colocavam muito isso. Sempre se suspeitou que o Coisa fosse judeu, porque ele é muito baseado no Jack Kirby, que é o co-criador dele, que era judeu, mas isso nunca foi dito, pelo menos nessa época clássica. Aqui ele já surge como uma menina judia de Chicago. Os X-Men estão indo embora da Ilha Muir depois de derrotarem Proteus. Eles conversam ali com Banshee decide ficar lá com a Moira, ela está muito abalada, Proteus era o filho dela, então ele falou: eu vou ficar aqui cuidando dela, eu já não tenho poderes mesmo, podem ir, eu vou sair da equipe. Eles convidam o Destrutor, a Polaris e o Homem Múltiplo para entrar para a equipe, mas nenhum deles aceita. Então os X-Men, junto com a Fênix, né, que estava lá na ilha, ela volta para o grupo, eles voltam para Nova York. Quando chegam na mansão, dão de cara com o Professor X, que voltou do espaço, e ele volta ali a treinar os X-Men. O professor vê que o cérebro detectou 2 novas mutantes e ele quer que os X-Men vão lá investigar para saber quem são essas 2 pessoas. É engraçado isso, né? Hoje em dia tem trocentos mil mutantes. Naquela época aparecia um mutante novo, o cérebro detectava, eles tinham que ver quem que era, investigar. Ele divide a equipe, ele coloca o Ciclope, a Fênix e o Noturno para investigar a mutante que está em Nova York, e o Wolverine, o Colossus, a Tempestade e o Professor X vão para Chicago para ver quem era essa outra mutante. Essa outra mutante é a Kitty Pryde. Mas quando eles chegam lá, eles veem que a Emma Frost tá lá. Eles não conhecem ainda ela, vê que é uma moça loira que está ali conversando com os pais da Kitty, tentando levar a menina para a Academia Massachusetts, que é uma escola de fachada que eles dizem que vão ensinar as pessoas, mas na verdade eles vão treiná-las para o Clube do Inferno. Os X-Men vão lá para oferecer que a Kitty vai ser treinada na escola para jovens superdotados do Professor Xavier. Enquanto o Professor X fica conversando com o pai da Kitty, o Wolverine, o Colossus, a Tempestade e a própria Kitty vão para uma lanchonete para tomar um sorvete, passar um tempo ali até que o Xavier discuta com o Carmen Pryde, que é o pai da Kitty. Enquanto eles estão lá, eles são atacados por pessoas do Clube do Inferno com armaduras. Os X-Men lutam contra elas, acabam conseguindo vencê-las no primeiro momento,
No meio da batalha, a Kiri se assusta e atravessa a parede e cai para o lado de fora da lanchonete. Ela está percebendo ali que ela tem esse poder de ficar intangível e desmaia. Quando os X-Men estão comemorando ali a derrota desses caras de armadura, a Emma Frost lança um ataque psíquico nos três, os três caem desmaiados e são aprisionados pelo Clube do Inferno. A história termina com a Kiri acordando e vendo que os três foram capturados. Ela consegue entrar nessa nave que está levando os três X-Men presos e fica ali meio atordoada, sem saber o que fazer, como ajudá-los. Primeiro vamos mostrar um momento do Wolverine. O professor Xavier voltou e quer treinar os X-Men. Só que ele quer treinar os X-Men do jeito que ele treinava os adolescentes X-Men lá dos anos 60. Não vai dar muito certo, dá uma olhada aí. Ainda bem que você ficou, Jean. O professor X me pediu. Quer fazer alguns testes. Eu captei um pensamento perdido. Charles está preocupado com a minha capacidade de controlar o poder da Fênix. Algum problema, Jean? Hã? Não com você por perto. Engraçado. A mansão está quieta demais. Será que ninguém acordou ainda? Ah, eu ouvi alguém atrás da porta. Scott, espera, já esqueceu? Essa porta extra reforçada leva a... sala de perigo. Aonde você vai, Wolverine? Wolverine! Calma, cara. O que aconteceu? Não sou mais criança, Summers. E muito menos amador. Por que o careca me trata assim? Diz pro Xavier que eu te falei, xará. O Wolverine aqui não obedece a ninguém. Foi sério? Claro. E eu devia ter previsto. Só não esperava uma explosão dessas tão cedo. Podemos conversar, professor? É importante. Num instante, Scott. Noturno, vamos testar agora sua agilidade e capacidade de subir pelas paredes. Tempestade, suas manobras aéreas. E Colosso, sua força. Scott, notifique o Wolverine que seu rompante infantil lhe custará 10 deméritos. Duvido que 10 ou 10 mil signifiquem algo para ele, professor. Wolverine é adulto, com anos de treino e experiência no uso dos seus poderes. O mesmo vale para mim, Jean e Tempestade. Os X-Men originais eram adolescentes, sem ideia de como usar os seus dons mutantes. Não somos jovens ou novatos. Não podemos ser tratados assim. Eu tentei isso e falhei. Não sou você. Não é. Mas o senhor teve pouco contato com os novos X-Men desde que formou o grupo. Eu vivo, luto e trabalho ao lado deles. Temos personalidades fortes. Não é possível fazer o mesmo tipo de equipe que é original, porque os integrantes são diferentes. Perdoe a rudeza, Scott, mas isso indica uma falha de liderança da sua parte. Esta anarquia é resultado da sua incapacidade de ensinar esses mutantes a agir em grupo. Mas nós somos um grupo. Silêncio! Você tem razão, eu faltei com os meus deveres, não ensinei quase nada aos novos X-Men, em parte porque acreditei que você assumiria essa responsabilidade. Esse lapso será retificado. E agora vamos ver a primeira conversa da Kitty com a Tempestade. Elas teriam uma relação muito íntima, elas iam ficar mais ou menos como se fosse uma mãe e filha, assim. A Tempestade ia gostar muito da Kitty Pryde nos próximos números aí, mas esse é o primeiro contato entre elas conversando. E elas estão na lanchonete, né, esperando ali o professor falar com o pai da Kitty, e nota que no fundo ali da lanchonete o Wolverine está olhando uma revista e o Colosso está atrás ali todo encabulado. Ele está olhando uma revista Hustler e depois ele pega uma Penthouse, até que o dono da banca vai lá dar uma bronca nele porque ele está folheando a revista. Tem negros na minha escola, Ororo. Mas nenhum como você. Tipo, você sabe... cabelos brancos e olhos azuis. Pelo que eu sei, eu sou única, Kiri. E você também. Por causa da inteligência? Não. É algo mais. Já ouviu falar dos X-Men? Claro! São super-heróis. Ou coisa assim. Igual os Vingadores. Acabaram de ter um baita quebra-pau na Escócia. Ei! Vocês são eles? Somos. O professor Xavier deixou de contar isso. Uau! Me dá teu autógrafo. Tanta vida. Vida e alegria. Se não fosse um acidente de guerra, eu seria como Kiri nessa idade. Em vez disso, vaguei sozinho pelo Sudão. Não sabia que podia voar com os ventos e quase morri naquele deserto. Valeu, obrigado por estar prestigiando a gente aí. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube. Preciso que você vá lá, se inscreva lá para receber as notificações e conheça todos os vídeos que a gente fez.
A gente está de volta no próximo número. Próximo número é Ciclope, Fênix e Noturno encontram Cristal. É a primeira aparição da mutante Cristal. Até mais.